Olá, meus irmãos, muito bom dia para vocês. Que alegria poder estar mais uma vez aqui, reunidos juntos para cultuarmos o nosso Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. As nossas boas-vindas aos nossos amigos, aos nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Como vocês podem ver, hoje nós estamos aqui na nave da nossa igreja, no santuário aqui, e aí o coração fica ainda mais apertado porque bate aquela saudade de estarmos juntos aqui, fisicamente adorando ao Senhor. Mas Deus tem nos dado a oportunidade nesse tempo de pandemia de usar as ferramentas, a tecnologia para continuarmos cultuando ao nosso Deus. Então, seja bem-vindo à nossa igreja, Igreja Batista da Pituba, e assim que nós voltarmos fisicamente, nós queremos você aqui junto conosco, beleza? Olha, a igreja, apesar de estar parada fisicamente, digamos assim, porque nós não estamos tendo as programações aqui, ela continua atuante, presente, fazendo o papel dela enquanto igreja. E você vai ficar sabendo agora o que está acontecendo aqui na sua igreja. Vamos nessa? Comigo? Pois é, a nossa igreja continua com as campanhas aí para ajudar a quem mais precisa. Uma delas é a SOS Cesta do Amor, onde você pode doar alimentos, materiais de limpeza para quem mais precisa. A igreja vai estar aberta de segunda a sexta-feira em horário comercial para receber essas doações. E essa semana nós já estamos muito felizes porque nós já conseguimos coletar uma grande quantidade de alimentos, mas ainda tem muita gente precisando da nossa ajuda e você pode participar, deixando aqui de segunda a sexta-feira o seu alimento para ajudar a quem mais precisa. Agora, a gente também está com uma campanha super importante para ajudar o Hospital Martagão Gesteira, que é especializado no tratamento de crianças e adolescentes. Nós estamos coletando material de limpeza, máscaras, luvas, tudo para ajudar esse hospital. E você também pode participar dessa campanha. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para as nossas redes sociais, nós prontamente estaremos te respondendo. E aqui também no nosso templo, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, você pode deixar a sua doação. Você quer continuar participando também das atividades da igreja? Pois é, os nossos pequenos grupos multiplicadores continuam trabalhando ativamente, bem como também a nossa escola bíblica discipuladora. Nós estamos funcionando através da tecnologia. Então, se você tem interesse de participar de algum grupo, algum pequeno grupo, ou então se você quer participar de alguma classe da escola dominical, você pode enviar a sua pergunta, disponibilizar o seu horário e a gente vai passar toda a programação para você. Seja igreja, vamos continuar vivendo a comunhão e o aprendizado da palavra do nosso Deus. Um outro aviso importante é para os papais, mamães e para as crianças da Igreja Batista da Pituba. A partir de agora, a programação infantil vai estar disponibilizada no nosso canal no Instagram, @IBPKids, com as palestras, o cultinho infantil, as brincadeiras e também toda a programação voltada para as nossas crianças. Então, se você tem interesse de participar ou então de que seu filho participe desse momento tão especial da nossa igreja, vai lá na nossa página @IBPKids, onde você tem todas as informações, os horários e como ter acesso a esse material. Por fim, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a presença dele em todo o tempo em oração. E a nossa igreja continua com a campanha de oração, onde você pode participar. Temos 3 horários onde os irmãos estão reunidos juntos, buscando a presença e as respostas do nosso Deus. Os horários são às 6 da manhã, à 1 da tarde e às 9 horas da noite. Você pode escolher um desses horários e participar da campanha de oração aqui da nossa igreja. Então, continue sendo igreja, afinal de contas, eu sou a igreja, você é a igreja, nós todos somos a igreja de Cristo e a Igreja Batista da Pituba continua viva e atuante. E não é uma pandemia que vai acabar o trabalho do nosso Deus. Amém? Vamos nos preparar para adorar o nosso Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, recebe nesse momento o nosso culto, a nossa adoração. Obrigado, Deus, pela oportunidade de te servir e de te adorar. Deus, continua ministrando ao teu povo e falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom culto a todos. Um dia a gente
faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, e Ele continua, e Ele continua, e Ele continua sendo Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nesta manhã nós temos a grata satisfação de receber uma pessoa que significa muito para a Igreja Batista da Pituba. Temos a honra de ter como pregador desta manhã o pastor Mateus Guerra Gama. Pastor Mateus é amigo nosso de longas datas. Eu o conheci quando cheguei para pastorear ali na Igreja Batista Central de Taguatinga, e já faz muitos anos. Naquela época ele era um junior. Eu tive a oportunidade de acompanhar o seu crescimento, tive a honra de batizar a Glaucilene, tive o prazer de celebrar o casamento deles e de encaminhá-los ao seminário. Para mim, tê-lo como amigo é uma grande honra, principalmente poder sucedê-lo no pastorado aqui na Igreja Batista da Pituba, onde ele foi pastor e nos anos em que esteve aqui desempenhou um ministério frutífero e abençoador. E nesta manhã, com muita alegria, nós o recebemos e com a oportunidade também de poder matar a saudade, né? Aqueles irmãos que conviveram com ele ao longo do seu pastorado, poder matar a saudade, poder ouvi-lo pregar à igreja. Vai ser um momento muito especial. E por certo para ele também, né, poder se dirigir à igreja. Antes de passar a palavra a ele para trazer a mensagem desta manhã, eu quero deixar a saudação de toda a Igreja Batista da Pituba também para a sua família, pastor Mateus, viu? Sua esposa e seus filhos que estão no coração dos membros dessa igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério aí na Igreja Batista Central de Taguatinga. Com muita alegria, então, ouviremos a palavra de Deus que nos será ministrada pelo pastor Mateus Guimarães Guerra Gama.
Olá, meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Que alegria poder estar com vocês nesta manhã, que prazer poder cultuar ao Senhor juntamente com o povo querido, gente querida aí de Salvador, da Igreja Batista da Pituba. Uma igreja, como eu disse, muito querida por nós, Glaucilene, eu, as crianças, sentimos muita saudade dos irmãos, desta igreja tão carinhosa e acolhedora. Então recebam o nosso abraço, viu? Nesse tempo, nós temos vivido muitos desafios, mas o Senhor nos tem dado oportunidades como essa, de podermos estar juntos, mesmo que à distância. Recebam então o nosso abraço, que Deus continue abençoando a caminhada desta igreja na direção de impactar vidas, de abençoar pessoas através do seu ministério. Um abraço especial também ao meu querido amigo, pastor Abimael, a tia Lídia, sua esposa, a Anne também. Nós amamos muito esta família, eles cuidam de nós, nos pastoreiam. Pastor Abimael é um dos meus discipuladores e eu louvo a Deus pela oportunidade de falar à sua igreja. Ele que foi meu pastor durante a minha adolescência, início da juventude, é realmente um amigo muito querido. Receba, pastor, meu abraço, nosso abraço. Glaucilene também manda um abraço para vocês. Eu louvo a Deus por causa desse tempo, do seu ministério à frente da Igreja Batista da Pituba. Tenho certeza que esta igreja tem abençoado a sua vida, como também abençoou a nossa vida durante os 8 anos que nós pudemos estar aí. Uma igreja muito acolhedora, muito cuidadosa com o seu pastor, e eu tenho certeza que você também tem desfrutado disto aí. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Eu não posso citar nomes porque eu vou cometer a injustiça de esquecer alguém, mas eu quero deixar aqui meu abraço especial ao irmão Rogério Carvalhal, que hoje está fazendo aniversário. Meu querido amigo, meu irmão, receba o meu abraço, que Deus abençoe a sua vida. E a todos os outros irmãos da Pituba, todos os outros, todos, amigos queridos, preciosos, recebam o nosso caloroso abraço, saudoso abraço, que Deus possa abençoar vocês. Que esta pandemia acabe logo, que o afastamento e o isolamento também deixe de existir, deixe de acontecer, para que o Senhor nos dê a chance de o quanto antes poder rever cada um de vocês, tá bom? Eu me sinto extremamente honrado pelo convite que o pastor Abimael me fez para compartilhar da palavra de Deus nesta manhã, dentro desta série de mensagens que ele tem trazido à igreja. O poder que garante a vitória. Eu sei que os irmãos têm pensado, têm refletido acerca disso nas últimas semanas, né? O poder da coragem, o poder da honra. E hoje pela manhã eu gostaria de falar a respeito do poder da justiça. Gostaria de pensar com os irmãos acerca deste tema. Espero que os irmãos possam ser edificados, que todos nós possamos ser edificados através da palavra de Deus. E para pensar sobre esse tema, o poder da justiça, eu gostaria de meditar em um texto do livro do profeta Isaías. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 61. Nós vamos ler os 3 primeiros versos deste capítulo. Você pode acompanhar também na projeção. O texto da palavra de Deus nos diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. Que esse texto da palavra de Deus possa alcançar o nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Santo, querido, bendito Deus,
nós te agradecemos por este momento. Agradecemos por este tempo de culto ao Senhor, de celebração ao teu santo nome. O Senhor seja sempre exaltado nas nossas vidas. E agora que a tua palavra possa alcançar o nosso coração, que nós possamos desfrutar do poder da justiça em nossas vidas. Justiça essa que nos é garantida em Cristo Jesus, para que possamos viver a cada dia conforme a tua vontade. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, se nós formos ao dicionário para procurar a definição do verbete justiça, nós encontramos assim, estou lendo o verbete no dicionário Michaelis da língua portuguesa: qualidade ou caráter do que é justo ou direito, conformidade dos fatos com o direito, faculdade de julgar segundo o que é justo e direito, princípio moral e de valor que se invoca para dirimir a disputa entre as partes litigantes, aplicação do direito e das leis, poder de fazer justiça, poder de decidir sobre os direitos de cada um, o exercício desse poder, ainda o sistema pelo qual as pessoas são julgadas em cortes, tribunais, magistrados e todas as pessoas encarregadas no exercício da justiça, cada uma das jurisdições que tem a seu cargo a administração da justiça, ou ainda o reconhecimento do mérito e do valor de algo ou alguém. Esta é a definição deste verbete. Mas eu gostaria de pensar sobre este tema, sobre a justiça, obviamente, à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus pode nos ensinar a respeito deste tema? Como nós podemos alcançar este poder, o poder que garante a vitória, através da expressão da justiça bíblica? Como nós aprendemos ou podemos aprender a esse respeito? Eu gostaria de abordar nesta manhã alguns aspectos relacionados à justiça bíblica para as nossas vidas. Quero falar sobre a justificação pela fé, sobre o testemunho da justiça e também a respeito da luta pela justiça social. Estes aspectos são importantes, são fundamentais e todos eles estão presentes na palavra de Deus para as nossas vidas. John Stott escreveu um livro muito interessante chamado Contra a Cultura Cristã. E quando ele escreveu este livro, trabalhando o Sermão do Monte, quando ele se depara com o texto de Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele então trabalha estas vertentes acerca da justiça bíblica, tratando com a seguinte terminologia: justiça legal, justiça moral e justiça social. Exatamente sobre isso nós vamos falar nesta manhã. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando faz a sua leitura a respeito desse tema de Mateus, do Sermão do Monte, pensando também um pouco como o pensamento de John Stott, ele diz que nós podemos classificar a justiça como justiça imputada, justiça implantada e justiça promovida. Quando nós olhamos para o conceito de justiça à luz da palavra de Deus, nós, estudando um pouco de teologia sistemática, aprendemos que a justiça divina é um dos seus atributos que ele comunica ao ser humano, que ele compartilha com o ser humano. Augustus Strong, quando escreve a sua sistemática, diz o seguinte: justiça e retidão são a santidade transitiva de Deus, ou seja, são elementos da sua santidade que ele comunica, que ele compartilha com o ser humano, em virtude da qual seu tratamento para com as criaturas se conforma com a pureza de sua natureza. Deus é puro, Deus é justo e ele trata o ser humano, a criatura criada, por ele criada, exatamente com a sua justiça. Ele trata também o ser humano com a sua retidão. E ele então demanda de nós, diz Augustus Strong, de todos os seres morais, seres por ele criados, a conformidade com a perfeição de Deus. E a justiça
visitando a inconformidade com aquela perfeição na perda judicial ou no sofrimento. Ou seja, nós não somos justos diante de Deus. Não há justiça inerente a nós, porque nós somos seres criados por Deus, mas decaímos por conta do pecado. Nós devemos ansiar pela justiça, nós devemos buscar a justiça, nós devemos desejar a justiça. Mas este é um elemento que nós não podemos experimentar por nós mesmos. É a ação do Espírito Santo de Deus em nós que pode nos fazer desfrutar da justiça de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. É claro que como seres morais, nós temos um senso de justiça também desenvolvido em nós, independente de sermos ou não seguidores de Jesus, como criaturas feitas por Deus. Mas a justiça, em todo o seu cômputo bíblico, só pode ser alcançada, só pode ser vislumbrada quando nós experimentamos da salvação que há na pessoa de Jesus. Por isso, o primeiro aspecto que quero destacar nesta manhã, falando sobre o poder da justiça, é este, o da justiça legal. E isso, diferente do que poderia parecer, diante do conceito humano, dentro do direito, a respeito do que significa, ou do que poderia significar a legalidade ou a justiça legal, tomando por empréstimo o conceito de John Stott, aponta para aquilo que somente Jesus Cristo pode fazer por nós. Biblicamente, então, o conceito de justiça legal é este, aquilo que Jesus Cristo, somente Jesus, pode fazer por nós. O texto de Isaías que nós lemos, meus queridos irmãos, traz uma profecia para a época de Isaías, que fala a respeito da reconstrução, do renovo de Jerusalém, do povo de Deus, e que aponta, obviamente, para a pessoa de Jesus. No texto de Isaías nós lemos, o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. É Isaías quem está dizendo isso no Antigo Testamento, mas essa profecia, ela aponta, ela é para o tempo de Isaías, mas ela aponta também para a pessoa de Jesus. Acompanhe comigo o que diz Lucas capítulo 4, entre os versos 16 a 21. Olha que texto precioso. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, esse texto que nós lemos. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos aí de Salvador, da Pituba, e vocês que nos acompanham também nessa transmissão, a profecia de Isaías, ela se cumpriu na pessoa de Jesus. Esta profecia se concretizou na pessoa de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele veio trazer liberdade, libertação aos cativos. A todos nós que estávamos presos ao jugo da escravidão, a todos nós foi nos dada a libertação através da pessoa de Jesus. Meus queridos, nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. E este conceito teológico da justificação, ele também é muito importante para que nós entendamos o valor da justiça bíblica nas nossas vidas. Nós não merecíamos a salvação. Nós não podemos por nós mesmos, ou poderíamos por nós mesmos, alcançar a salvação,
mas nós podemos experimentar, por causa do ato de Jesus Cristo na cruz por nós, por causa da sua entrega, por causa do seu sacrifício, nós podemos ser justificados. Não merecemos a salvação, não temos justiça em nós mesmos, por conta dos nossos pecados, mas somos justificados, ou seja, nós somos tornados justos pelos méritos de Cristo. Nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum de nós. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Por isso, Hernandes Dias Lopes diz que esta justiça nos é imputada. Nós não podemos alcançá-la por nós mesmos. A justiça legal, do ponto de vista bíblico, é a justiça que o Senhor, pelo seu feito na cruz, imputa àqueles que o confessam, àqueles que o recebem como Salvador. Lembrando de um outro texto do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E ainda, Romanos 8, versos 1 e 2, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A justiça legal é experimentada por aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este é o poder da justiça de Deus em nossas vidas. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós podemos ser remidos, como muitos de nós já o fomos, remidos da condenação eterna, através dos méritos de Jesus. Segundo lugar, segundo aspecto que quero destacar nesta manhã a respeito da justiça de Deus, da justiça bíblica para as nossas vidas, é a justiça moral. John Stott diz que a justiça moral é aquela que nos faz viver em conformidade à vontade de Deus. O que Jesus Cristo faz em nós? Ele já fez aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer, provendo a nossa salvação através do seu sacrifício, mas a ação de Jesus, ela é continuada nas nossas vidas. E assim como nós estudamos em teologia, quando estudamos o conceito teológico de salvação, ou seja, a soteriologia bíblica, e nós estudamos sobre a justificação, assim também estudamos sobre a santificação. E a santificação é um conceito muito importante também dentro da soteriologia, ou seja, a teologia da salvação, porque nós aprendemos que, embora a salvação seja um ato, uma vez salvo, salvo para a eternidade, a salvação também se manifesta através de um processo nas nossas vidas. E o processo da santificação aponta exatamente para a justiça moral, aquilo que Jesus Cristo continua fazendo em nosso coração através da ação do seu Santo Espírito. Sim, a palavra de Deus no texto que nós lemos, Isaías capítulo 61, entre os versos 2 e 3, diz que o Espírito do Senhor, através do seu escolhido, do seu enviado, do seu Messias, através de Jesus, ele veio para consolar os que andam tristes, para dar alegria àqueles que estão chorando, para traduzir ou para trazer um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É isso que uma vida santa faz conosco. Quando nós buscamos uma vida de santidade, quando nós buscamos lutar contra os nossos pecados, confessar os nossos pecados, vencer a tentação, nós vivemos uma vida plena, uma vida realizada, uma vida vivida na presença de Jesus. Meus queridos, quando isso acontece, nós podemos de fato dar testemunho da justiça. Por isso, Hernandes Dias Lopes diz: esta justiça é implantada em nós pela ação do Santo Espírito, pelo nosso observar da palavra de Deus. Você se lembra de Mateus capítulo 5, versículo 20?
Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A nossa justiça, pela ação da palavra de Deus, precisa ser superior à daqueles que não têm o Espírito Santo habitando em seus corações. Nós já fomos transformados, o Espírito Santo habita no nosso coração. Nós precisamos trilhar o caminho da santidade, lutar contra os nossos pecados, contra as tentações, confessar os nossos pecados para sermos curados, para sermos perdoados e viver uma vida pura na presença do nosso Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensamentos puros, mente sã. Aliás, nesse tempo de pandemia, é um grande desafio para nós conservarmos a nossa mente limpa, a nossa mente sã. Eu me lembro do compromisso dos embaixadores do rei. Eu sou embaixador do rei, uma das nossas organizações. Eu me lembro do nosso compromisso que diz assim: conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço. Nós precisamos manter o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração limpos, purificados na presença de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, nós lemos algo muito interessante. Nós lemos assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você quer desfrutar do poder da justiça? Confesse os seus pecados. Você já foi salvo por Jesus, você já foi liberto da condenação do pecado, mas se você tem acalentado, alimentado alguma prática pecaminosa no seu coração, na sua mente, no seu pensamento, se arrependa disto. Confesse o seu pecado. Clame pelo perdão de Deus em Cristo Jesus, para que você possa viver uma vida santa, para que você possa desfrutar da justiça moral. E fazendo isso, você será encorajado pela ação do Espírito Santo de Deus a orar mais, a ler mais a palavra de Deus, a jejuar mais. Aproveite esse tempo de isolamento, de afastamento social. Você está mais dentro de casa. Ore mais. Discipline melhor a sua vida de oração. Discipline melhor a sua vida de meditação na palavra, a sua vida de jejum. Busque a presença de Deus para que a justiça de Deus continue a ser implantada no seu coração através da sua palavra. Você se lembra do episódio lá de Mateus capítulo 4 da tentação de Jesus? Como é que Jesus Cristo venceu as investidas malignas contra a sua vida? Com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que implanta a justiça moral no nosso coração. Finalmente, meus queridos, eu gostaria de, nesta manhã, destacar aquilo que nós chamamos de justiça social. É isso que John Stott classifica como a importância de nós cuidarmos daquilo que é justo em meio aos nossos relacionamentos, em meio às relações humanas de um modo geral. O que Jesus Cristo quer que nós façamos. Esta é a justiça social definida por John Stott no seu livro. Eu gostaria então que você também pensasse um pouco sobre isso. Na segunda parte do versículo 3 do texto que nós lemos diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Nós não podemos admitir nenhum tipo de injustiça. Nós não podemos admitir nenhum tipo de preconceito. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus, contra o desrespeito, contra o preconceito, contra o racismo. Aliás, nas últimas semanas nós temos visto o grande número de pessoas ao redor do mundo se levantando a bandeira contra o racismo por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, infelizmente. Por conta do que aconteceu também aqui no Brasil, ali em Recife, algumas semanas atrás, com aquele menino que caiu de um edifício.
Sim, nós precisamos lutar. A nossa bandeira precisa ser pela justiça social, pela justiça do que é comum, pelo bem das pessoas. Isso é bíblico. Piderbos, que tem um comentário sobre o livro de Isaías, ele comenta esse trecho dizendo o seguinte: a imagem dos carvalhos sugere que eles estarão profundamente arraigados e crescerão com luxuriante esplendor. As palavras de justiça descrevem o povo como justo. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Assim, este povo, o povo de Deus, é plantado pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Olha o que diz Isaías capítulo 60, o capítulo anterior, no versículo 21. Então, todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Meus queridos, nós existimos para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser para louvor, para exultação do nome do Senhor. Por isso, nós não podemos admitir nenhum tipo de injustiça. Injustiça contra as pessoas. Injustiça contra os mais desfavorecidos ou os menos favorecidos. Injustiça contra aqueles que têm menos recursos. Injustiça contra as minorias. Injustiça contra qualquer pessoa que seja, assim como nós, criatura de Deus. Eu estou dizendo que nós devemos concordar com todas as bandeiras que estão postas, com todas as ideologias que estão postas. Algumas delas são extremamente nocivas à nossa vida. Aliás, essa semana eu publiquei algo no meu Facebook, depois você pode procurar lá, falando sobre um perigo que às vezes algumas brincadeiras inocentes que nós participamos nas redes sociais podem revelar coisas um pouco mais sérias, um pouco mais perigosas. Então existem algumas bandeiras, algumas ideologias que devem ser refutadas por nós. Mas o valor do ser humano, seja de um grupo de minoria ou não, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. As pessoas, quaisquer elas, quaisquer uma delas, são criação de Deus e têm, assim como nós, a mesma condição diante de Deus. E são alvo, assim como nós, do mesmo amor de Deus pela sua criação. Promova a justiça, trabalhe pela justiça, fale contra a injustiça. Martin Luther King, pastor batista, assassinado nos Estados Unidos na década de 60, ele diz: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Não é porque a injustiça não está do seu lado, não é contra você, que você deve se calar quando se deparar contra a injustiça. Em qualquer lugar do mundo, do planeta, que houver injustiça, isso é um atentado contra a justiça e contra a vontade de Deus. Por isso, promova a justiça. Seja um agente da justiça. Por isso, Hernandes Dias Lopes diz que a justiça social é a justiça promovida através dos discípulos de Jesus no mundo, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que seguem a Jesus. Pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, Alagoas, diz: a justiça não pode ser apresentada pela igreja apenas como parte da sua esperança escatológica, mas também como seu compromisso de luta social. Nós falamos da justiça legal para falar da esperança nos últimos dias. Aquele que entregar a vida a Jesus será salvo e não desfrutará da perdição eterna. Isto é o expressar da justiça legal e da justiça moral, através de uma vida de santidade. Mas a igreja precisa também ser apregoadora da justiça social. Promover a justiça entre todos. John Stott, neste livro que citei, Contra a Cultura Cristã, afirma que a justiça bíblica, meus queridos irmãos, a justiça bíblica deve ser buscada por nós
é mais do que um assunto particular e pessoal. Inclui também a justiça social. E a justiça social, conforme aprendemos na lei e nos profetas, refere-se à busca pela libertação do homem da opressão, qualquer tipo de opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Assim, os cristãos estão empenhados em sentir fome de justiça em toda a comunidade humana para agradar um Deus que é justo. É assim que deve ser conosco. É assim que deve ser a nossa vida. Enquanto seguidores de Jesus, nós desfrutamos do poder da justiça pelo que Jesus Cristo fez na cruz e pela ação do Espírito Santo, tornando-nos cada vez mais santos para que nós sejamos agentes de justiça no mundo. Eu quero então encerrar com a declaração de Martinho Lutero, que fala a respeito disso. Olha só, a ordem para você não é rastejar para um canto ou para o deserto, mas sim sair correndo e oferecer as suas mãos e os seus pés e todo o seu corpo e empenhar tudo que você tem e pode fazer. É preciso ter uma fome e sede de justiça que jamais possam ser reprimidas, ou sustadas, ou saciadas, que não procurem nada e não se importem com nada, a não ser com a realização e a manutenção do que é justo, desprezando tudo que possa impedir a sua consecução. Se você não puder tornar o mundo completamente piedoso, então faça o que você puder. Talvez você não possa mudar o mundo inteiro, mas faça o que você puder. Compartilhe a justiça de Deus, para que mais pessoas possam experimentar da sua justiça legal e serem libertas da escravidão do pecado, para que irmãos seus em Cristo possam viver uma vida santa. Se algum irmão compartilhar com você uma falha, um pecado, um erro, não tome uma postura de julgamento. Tome uma postura de alguém que vai auxiliá-lo através da vida de oração, através da escuta, do acompanhamento sincero e honesto. Não para expô-lo diante das outras pessoas, mas para auxiliá-lo a viver uma vida santa. E se comprometa com a justiça social. Utilize as suas redes sociais não para compartilhar opiniões que você tem direito a ter sobre quaisquer temas, mas para compartilhar aquilo que a Bíblia fala a respeito da justiça de Deus, com muito amor, com muita sensibilidade ao tempo que nós vivemos, mas com a convicção de que você deve ser um agente que compartilha esperança através do exalar da justiça de Deus presente em você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade onde nós podemos meditar na Tua Palavra. Que nós sejamos carvalhos de justiça, assim como o Espírito Santo de Deus orientou os passos de Jesus durante esse tempo terreno, tempo que Ele viveu entre nós. E assim o Santo Espírito continue guiando os nossos passos para que nós possamos viver uma vida justa, pura, piedosa, e uma vida que estimula outros a viverem a justiça de Deus através das nossas vidas. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos. Recebam mais uma vez o meu abraço. Uma alegria estar com vocês. Temos muitas saudades. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, cavalo de justiça, plantados pelo Senhor, cavalo de justiça, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, cavalo de justiça, plantados pelo Senhor, cavalos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Que bênção, que mensagem maravilhosa nesta campanha, nesta série de mensagens que estamos vivendo, né? O poder que garante a vitória, sermos abençoados com esta mensagem que tocou as nossas vidas. Pastor Mateus, receba a nossa gratidão por ter aceitado o convite, poder participar conosco neste culto. E mais uma vez reitero o abraço de nossa igreja e da minha família para a sua família e para toda a Igreja Batista Central de Taguatinga. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está cultuando conosco, que foi impactado com esta mensagem que veio do coração de Deus aos nossos corações, eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Muito obrigado pela vida do seu servo, a quem tu usastes, ó Pai, para de uma maneira muito especial alcançar as nossas vidas e trazer esse desafio de vida cristã. Pai amado, nós queremos agora interceder por esta vida. Nós temos sido alvo do teu amor e de tua misericórdia e cada um de nós, ó Pai, tem sido alcançado pelas tuas bênçãos. E muitos aqui se encontram agradecendo por bênçãos recebidas, por orações respondidas, por mais um ano de vida celebrando nesta semana, talvez um aniversário de casamento ou de batismo. Nós nos unimos a eles em uma só voz, dizemos muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor e por sempre estar presente ao nosso lado. Mas Pai, alguns estão enfrentando neste momento
dificuldades, momentos de ansiedade, situações difíceis, a adversidade tem alcançado. Essa circunstância porque passamos traz consigo também as suas lutas, os seus problemas e às vezes atinge as nossas emoções, faz-nos pensar que não vamos conseguir. Eu oro agora por esta vida, renova-lhe o vigor físico, o vigor emocional, o vigor psicológico e principalmente o vigor espiritual para enfrentar essa batalha dando glória a Deus, na certeza de que o Senhor está conosco e lutar ao teu lado é sinônimo de vitória. Seja engrandecido, porque já te agradecemos pelas respostas à nossa oração na vida dessa pessoa por quem oramos e na vida desta família, em favor de quem intercedemos pedindo a tua graça e que o teu manto santo cubra-os com o teu favor hoje e sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Olá, crianças! Bom dia! Deus sempre tem um plano muito especial para as nossas vidas. E o que é melhor, Ele sempre está por perto para garantir que tudo dê certo. Às vezes a vida dá umas reviravoltas e fica tudo bagunçado, mas o Senhor, Ele aproveita para nos ensinar que Ele sempre nos treina para vencermos. O versículo da semana passada, ele nos ensina sobre isso. Vamos relembrá-lo? Está lá em Josué 1:9, que diz assim: Não fui eu que te escolhi? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso aí, muito bem. E agora vamos ao desafio da próxima semana. Vejam só, filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:18. Temos agora 2 integrantes oficiais do Esquadrão do Reino, Nina, a arqueira, e Júnior, o escudeiro. O treinamento de Júnior parecia treinamento de soldado do exército. Ele precisou deixar para trás seus pecados, a vergonha e tudo que não fazia parte do reino do Senhor Jesus. Ele entrou no salão dos escudos livre de tudo, mas cheio da palavra de Deus para enfrentar o grande guerreiro medieval. E no final, nós vimos que esse guerreiro se ajoelhou aos pés de Jesus. Júnior, ele aprendeu que deve honrar sempre o nome do Senhor e que o Senhor sempre estará do seu lado. E hoje, as crianças deverão desvendar o mistério do pergaminho, mas eles precisam pensar bem, porque as portas do salão das espadas só se abrirão quando eles disserem o nome da história. E você, descobriu que história é essa? Quem será o próximo a ser treinado? Vamos ver? Combater, combater e jamais resistir. É lutar sem temer, sem olhar para trás. É Jesus, nosso rei, por quem vamos lutar. Combater, combater e a vitória virá. Avançar já! Avançar já! A turma não parava de falar. Andavam de um lado para o outro, pensando e procurando uma pista. Precisavam desvendar o enigma do pergaminho. Mas que história seria? Nina falou: Vamos por partes, pessoal. 2 portas já se abriram. Ok. A terceira só abrirá se uma história no grande livro sagrado encontrar. Grande livro sagrado só pode ser a Bíblia, pessoal. Ok. Espera. E essa parte final? Quem contou foi o rei deste reino. Puxa, está falando de Jesus. Claro. De uma história que Jesus contou. Júnior se antecipou e disse: Isso mesmo! Então pode ser uma de suas parábolas.
Jesus contava muitas histórias surpreendentes. Nina falou: Isso mesmo! Vejam só, o grande livro sagrado está aqui. Vamos procurar, pessoal. As crianças foram até o livro, no Novo Testamento, procurando por histórias que Jesus contou, que falava de um homem caído no caminho, outros passando por ele, apenas um agiu com justiça. Já sei! Gritou João. É a parábola do bom samaritano. Todos ficaram animados e uma porta se abriu no salão do reino. Quando foram até a porta, viram que ainda não era a porta do Salão das Espadas. Era um pátio com vários painéis grandes que tinham cenas tristes e que deixavam eles revoltados. Eram cenas de crianças brigando, zombando do outro, desobedecendo os pais, crianças trabalhando como escravos, com fome, sendo maltratadas, cenas também da floresta pegando fogo e dos animais sendo caçados. Viram cenas das praias e dos oceanos cheios de lixo e muita, mas muita sujeira. Tudo parecia muito ruim. Que mundo é esse? Quanta coisa ruim acontecendo! Como podemos ajudar? Falou João, muito indignado. Todos perceberam que provavelmente João seria o próximo a ser treinado. Atravessando o pátio, as crianças finalmente viram a porta do Salão das Espadas. Em cima dela estava escrito Justiça. Este deve ser o poder do espadaquim. Fazer justiça para acabar com tudo isso de ruim neste mundo. Falou João com muita firmeza. Mas espere! A espada mata as pessoas e é justamente isso que não queremos, mas sim levar o amor de Jesus a cada uma delas, disse a Mari, não entendendo mais nada. A espada deve representar a justiça que Deus quer que tenha neste mundo, Nina falou. Quando entraram no Salão das Espadas, bem no centro tinha uma pedra com uma espada enfiada nela. Parece aquela história, a espada era lei, mas aqui deve ser mais fácil tirar. Falou Júnior muito tranquilo e foi lá tentar. Que nada! A espada não se mexeu nem um centímetro. Vai ver que tem que ser você, João. Nina empurrou João. João, bem devagar, tentou de novo, agora com mais força, e tentou e nada. Resolveram todos puxar juntos então. Nada. Estavam cansados de tanto tentar puxar a espada de dentro da pedra. De repente, eles viram números romanos inscritos numa parede de pedra, de 1 a 10. Ei, olha só! Na Bíblia tem a história de Moisés, que subiu no monte para que Deus lhe desse os mandamentos, que seriam as leis do seu povo. Falou João. Sim, verdade! E eram 10! Gritou Nina animada. O querubim, que andava meio sumido, reapareceu e disse: Vocês estão no caminho certo, mas apenas um terá que completar os 10 mandamentos. Sempre lembrem que as leis do Senhor são para o bem de todos vocês. E desapareceu. João tomou a frente, dizendo que iria completar o treinamento, porque sabia de cor os 10 mandamentos. E assim, na parede de pedra, o texto incompleto apareceu. Mas antes que João começasse a recitar, o querubim reapareceu e disse: Você deverá trilhar um caminho de pedras, uma de cada vez. Terá que se equilibrar, porque só poderá pisar nelas, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E novamente ele sumiu.
Esses treinamentos nunca eram fáceis, mas a turma era corajosa e queria honrar o nome do Rei do Reino. Uma trilha de pedras apareceu. Elas eram suspensas no ar. Se ele se desequilibrasse, iria cair. Nina lançou uma flecha com uma corda amarrada e fixou na porta de madeira para que João segurasse e se apoiasse para se equilibrar apenas na primeira pedra. Júnior se ajoelhou e colocou seu escudo nas costas, para João subir e alcançar a corda e se firmar na pedra. E assim fez. A cada pedra foi completando os mandamentos e saltando para a pedra seguinte, equilibrando seu corpo e olhando para frente em busca do treinamento perfeito. 1. Não terás outros deuses. 2. Não farás imagens. 3. Não falarás o nome de Deus em vão. 4. Lembra do sábado. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não roubarás. 9. Não mentirás. 10. Não cobiçarás. Fantástico! João conseguiu passar por todas as pedras sem cair. Desceu, foi até a espada e atirou com suavidade da pedra. E as crianças foram chamadas para voltar para o salão do rei. Lá ouviram do Senhor. Muito bem, João. Você foi inteligente e andou com retidão até o final. Seu treinamento foi um sucesso. Você agora é um espadachim do esquadrão do reino. Levará com você a espada da lei. Não para matar e ferir, mas como símbolo da minha justiça. E que ela deve ser respeitada. As minhas leis servem de guia para viver em paz, respeitando uns aos outros com amor. Avançar já! As crianças se ajoelharam diante do Senhor Jesus e agradeceram. E agora? O que vai acontecer? Só faltava a Mari. Qual seria o seu poder? A instrução chegou e veio de uma forma muito espantosa. Quem trouxe foi uma pomba. Segurando firme em seu bico, pousou perto de onde a Mari estava, sentada, meio tristinha porque ainda não tinha sido escolhida. Ela passou a mão levemente na cabeça da pombinha e pegou o papel. E leu assim: Com sua doçura e delicadeza, você é a escolhida. Levará com elegância e beleza o que simboliza o meu reino. Seguirá à frente do meu povo, declarando o nosso lema. Uau, crianças! O que isso quer dizer? Que símbolo é esse? Qual será a missão de Mari? E que poder ela receberá? Não perca o último episódio da série O Esquadrão do Rei. Olá, que bom estar novamente aqui com vocês. Sabe, criança, as leis do Senhor devem ser levadas muito a sério, pois nela encontramos como devemos agir com as pessoas e com nosso Deus. Você pode ensinar aos seus amigos que Deus, Ele é justo e deseja que todos sejam bem tratados e vivam felizes. Vamos lá, criança, a nossa criatividade agora? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o labirinto. Para isso, você vai precisar de um rolo de papel alumínio, corte em 7 pedacinhos iguais, enfeite do jeito que você quiser. Eu peguei a caixa, a tampa de uma caixa, cortei no fundo um pedaço de EVA e agora vamos estar colando e fazendo o nosso labirinto. Eu já enfeitei
bem bonitinho. O nosso labirinto ficou assim. Fiz uma sequência por onde você vai passar a bolinha, certo? Aqui também eu fiz uma outra opção para vocês. Eu risquei no ofício um outro tipo de labirinto. Colei palito de churrasco e guardei. Nesse aqui você pode ter duas opções. Você pode estar brincando desse. Por isso que eu fiz separado, tá vendo? E desse jeito também. É só você tirar. Outro modelinho aqui também que eu fiz foi esse aqui, com canudo. Eu usei o canudo. Aqui tem o início e o fim. E o mesmo modelo igual ao outro que você pode estar fazendo também e trocando. Agora vamos treinar crianças. Que equilíbrio João teve para passar por aquelas pedras, hein? Prestando bastante atenção no caminho que precisava fazer, ele não caía nem para a direita, nem para a esquerda, seguia no caminho certo para concluir o seu treinamento. Mas agora, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje com o poder da justiça do espadaquim do reino. João, ele foi aprovado porque, primeiro, ele não se conformou como o mundo está e quis levar os ensinamentos de justiça para que as pessoas andem no caminho certo. Segundo, ele tinha decorado as leis do Senhor, declarando por onde devemos andar. E terceiro, caminhou com bastante atenção, sabendo exatamente o que deveria fazer. Não se desviou dos caminhos de Deus. Assim como o bom samaritano, da história que ajudou as crianças a entrarem no salão das espadas, nós devemos sempre agir com amor, ajudando as pessoas e respeitando os ensinamentos do Senhor. Que tal durante a semana você ler aí na sua Bíblia essa história que Jesus contou? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pelos teus ensinamentos, muito obrigada porque o Senhor me escolheu para fazer parte desse grande reino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tchau, crianças! Que culto abençoado nós tivemos nessa manhã, né, meus irmãos? Nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. E logo mais às 18 horas nós temos um novo encontro aqui na nossa página no YouTube e também no Instagram da Igreja Batista da Pituba. Então convide amigos, familiares e venha junto cultuar o nosso Deus. Essa noite nós teremos uma mensagem extremamente importante. Uma batalha contra a dúvida. Ficou curioso? Então esteja com a gente a partir das 18 horas. A gente te espera, hein? Tchau, tchau!